No vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre os principais aspectos do sistema. As DLLs como um todo, tá? Como faz para entrar no sistema, e a primeira configuração que nós vamos fazer hoje será a configuração dos perfis, que é usuário e senha, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que apesar do sistema ser um ERP, né, as informações entrelaçam uma em outra, então um impacta no outro as informações se conversam, é tratado também em executáveis distintos. Então, muitas vezes nós falamos o DBEX contábil, o DBEX industrial, porque, embora seja um RP, ele é tratado em executáveis distintos na execução dos processos, tá? Então, nós temos aqui a pasta principal, por exemplo, um exemplo de pasta principal do sistema, em que essa pasta principal deve conter todos esses arquivos. Então, essas pastas, todas essas DLLs, e nelas está inserida os executáveis. Então, a gente tem o executável Siger, onde nós falamos que é o executável industrial, tá? Nele, nós fazemos os processos de emissão de nota de entrada, custo, gerenciamento dos estoques, cadastro de empresa, cadastro de materiais e outros módulos neles estão contemplados que a gente vai acessar depois para dar uma olhada, tá? E no decorrer dos outros vídeos trataremos cada módulo e cada processo individualmente, tá? Então, neste executável Siger, também nós nomeamos ele aí, nós tratamos ele também como DBEX industrial, onde fazemos esses tipos de procedimento. Nós temos também o DBEX contábil. O DBEX contábil, eu faço, o que a gente trata nele? Também é um executável que nós fazemos os processos da contabilidade, do financeiro, contas a pagar, contas a receber, onde geramos o SPED contábil, onde nós fazemos o fechamento do balanço, balancetes, DRE, onde tem o controle de ativo fixo do sistema, tá? Mais uma vez, embora seja um RP, ele é tratado executáveis distintos em cada processo. Para que isso? Não é mais para a performance mesmo do sistema, tá? E também para poder dividir os executáveis em perfis, em usuários, na verdade, né? Que muitas vezes quem está lá na contabilidade não interessa ter o acesso para cadastro de empresa, cadastro de material, emissão de notas. Então, eu já libero somente este executável para o departamento contábil, para o departamento financeiro, para o departamento de RH, tá? Então, muitas vezes na empresa, quem trabalha nesses departamentos, eles nem têm os executáveis do industrial. E assim vice-versa. Tá? Então, é uma maneira aí de você separar as funções. Além desses dois principais, nós temos o executável DBEX Mail, que é para uma função específica, o DBEX Coletor, que é para mais fazer as impressões de etiquetas, fazer as separações de vendas automática, tá? Separações de estoque e tudo mais. Tá? Mas são executáveis distintos. Temos também o executável, que também é muito utilizado, que é o robozinho, né, o apelido do robozinho que a gente pode falar, que é a carga de XML. Este executável, ele lê os XMLs na entrada e também a importação para notas fiscais de saída dentro do sistema. Então, a partir de um XML, ele embute essas informações das notas fiscais para dentro do sistema, tá? Então, são os executáveis aí que nós temos. Temos também o dashboard, que é mais gerencial, onde, por exemplo, esse executável ele vai estar mais disponível para a alta gerência, para os gestores, para poder ver os indicativos, fazer o acompanhamento da produtividade e tudo mais, tá? São executáveis distintos, porém, as informações se conversam, elas se entrelaçam por se tratar de um RP, tá? Então, eu vou entrar aqui com vocês no Siger, no DBEX industrial. Tá? Primeira configuração que nós temos que ter nela é de usuário e senha. Tá? Então, para eu acessar aqui, eu preciso de um usuário e preciso de uma senha. Ok? Vou mostrar para vocês como configurar esse usuário e senha e como atrelá-los
Então, eu vou acessar aqui o Debex Industrial para demonstrar a primeira configuração que o sistema exige, que é a configuração de usuário e senha. Então, aqui eu determino a minha base e aqui eu vou colocar meu usuário e senha. Vou demonstrar aqui como configuramos esse usuário e senha, como disponibilizamos os perfis para ele, para liberar as telas do sistema que ele vai usar, tá? Então, onde vamos entrar? Então, aqui em menu, configurações, perfis. Então, aqui no perfil, eu vou fazer a configuração. Então, eu vou acessar aqui o Debex Industrial, onde eu vou determinar a minha base e o meu usuário e senha. Vou demonstrar agora para vocês a primeira configuração que o sistema exige, que é a configuração dos perfis e do usuário e senha, para que você possa acessar o sistema. Então, para a gente fazer essa configuração, eu vou acessar lá em menu, configurações, perfil. Então, aqui no perfil, eu vou determinar o meu usuário e senha e o meu perfil. Então, eu posso detalhar aqui cada usuário, que telas, que processos que ele vai ter acesso e permissões para utilizar no sistema, tá? Então, aqui, a tela é separada por duas abas, que é perfil, essa primeira, onde vai ter todos os perfis que a base tem, que possui, e os usuários. A abinha usuários vai demonstrar todos os usuários que esta base permite entrar. Para cadastrar o novo usuário, aqui ao lado, eu vou acessar o botão incluir e vou criar o usuário. Vou colocar usuário treina. Aqui eu posso colocar o nome, o apelido, data de nascimento, o registro, sexo, cargo, e-mail, telefone, tudo facultativo, tá? O obrigatório, usuário, nome, tá? Todas as vezes que eu insiro a primeira vez esse usuário, a senha dele já será automaticamente o nome do usuário, o campo usuário. Então, neste caso, eu coloquei que o usuário é treina, a senha inicial será treina, tá? A possibilidade aqui de eu só vou poder utilizá-lo, esse usuário, se ele estiver com o status ativo. E eu posso também determinar que este usuário é um administrador do sistema. Sempre que eu coloco que tal usuário é administrador do sistema, ele deixa de ser automaticamente obrigatório amarrá-lo a um perfil, porque ele é administrador do sistema e está habilitado para todas as ferramentas e todas as telas do sistema. Se eu quero criar um usuário em que este usuário vai ter acesso a determinadas telas e funções, eu não posso colocá-lo como administrador. E se ele não é administrador, automaticamente eu terei que incluí-los em um dos perfis que eu vou criar agora, tá? Fora essas situações, essa característica, aqui na abinha ao lado, tenho aqui avançado. Ok? Nesta opção avançado, tenho mais parâmetros que eu posso incluir neste perfil no industrial. Eu posso controlar a senha, então posso dizer que, por exemplo, a cada 100 dias ele tem que alterar a senha, em que a senha irá expirar, por exemplo, em 31/12/2021. Tá? Posso determinar máximas aprovações para determinado usuário. Então, por exemplo, este usuário que eu estou criando, ele vai ter acesso à tela de suprimentos, que é compra, e que ele poderá ter aprovação máxima de solicitação de compra de R$10.000 e uma aprovação máxima de pedido de compra de R$50.000.
Posso bloqueá-lo para uso de material não sugerido. Posso indicar um superior hierárquico para ele. Então, por exemplo, o superior hierárquico dele é o César Alves. Eu posso determinar hierarquias de perfis, ok? Posso indicar um máximo de desconto para ele. Então, lá no pedido de vendas, eu tenho o campo de desconto. Eu posso determinar o máximo de desconto para este usuário. Então, esse usuário só pode... deixa eu alterar aqui de novo. Eu só posso... Ele só vai poder aprovar 10%, 20%, tá? Posso fazer com que, ao acessar o login de PDV, que é lá quando eu vou utilizar o cupom fiscal, que a hora que ele for utilizar o cupom fiscal, confirmar novamente o login e senha. A mesma coisa para a OS simples, que é a ordem de separação. Então, a hora que ele for fazer algum processo lá, ele terá que confirmar o usuário e senha de novo, além dele conectar. A hora que eu for usar tal procedimento, ele vai pedir novamente o login do usuário e senha para fazer a confirmação, tá? Posso, por exemplo, nos meus e-mails, de repente lá no meu SMTP, ele tem uma autenticação diferenciada por usuário. Então, eu coloco aqui a senha de autenticação para o SMTP, que é para o e-mail, tá? Então, além da configuração básica que eu tenho aqui, o treina, eu posso também fazer essas configurações avançadas, determinando todos esses parâmetros, tá? No caso, eu vou fazer uma configuração simples de usuário, sem ser administrador, para que eu possa amarrá-los no perfil. Se eu colocar administrador, eu não preciso amarrá-lo a perfil nenhum, porque o sistema entende que ele tem acesso a todas as telas. Não haverá distinção, tá? Então, vou colocar aqui treina. Opa. Treinamento. Confirma. Então, aqui o sistema já fala para você que a senha do usuário é treina, usuário treina, senha treina. Eu quero modificar. Então, ele vai aparecer aqui para mim abaixo, olha. Então, aqui está o meu usuário criado. Lembrando que a senha treina. Mas, digamos assim, eu não quero que a senha seja treina. Isso vale para todos os usuários, tá? Então, eu quero mudar a senha. Seleciono o usuário que eu quero alterar, clique com o botão direito, alterar senha. Ele vai pedir qual vai ser a nova senha. Nova senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual? Confirmação 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa de ser treina e passa a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas as vezes que eu desejar alterar uma senha de usuário, eu posso clicar desta forma. Da mesma forma, eu consigo também transferir a hierarquia com o botão direito, tá? Depois que eu criei um usuário, eu vou fazer o perfil desse usuário. Então, quais são as telas, quais são as funções que esse usuário poderá utilizar e terá permissão de fazer. Por quê? Porque eu criei ele não sendo um administrador. Então, aqui na abinha perfis, aqui ao lado, na abinha perfil, eu vou criar um perfil ou posso, dentro de um perfil já criado, já utilizado, por exemplo, aquela treina, ele vai fazer parte do perfil BSP operacional. Então, eu vou clicar na setinha. Então, dentro de um perfil vai ter sempre essas opções. Então, eu vou selecionar dentro do perfil quais são os usuários que vai poder utilizar esse perfil. Então, ele abrindo a setinha, ele vai mostrar para mim os usuários que estão inseridos dentro deste perfil 59. Segmento, qual será o segmento que poderá utilizar este perfil 59. As telas que ele tem acesso. Aqui vai demonstrar as funções, todas as funções que ele pode fazer, incluir boletim de inspeção, incluir nota, excluir nota, cancelar,
e assim vai dentro de todas as funções que o sistema possui. Eu tenho que colocar aqui os tipos controle que ele poderá ter acesso, que na hora de fazer um pedido de venda, um pedido de compra, e ele terá que amarrar um centro de custo, esses centros de custo ele terá que ter permissão para tal. As despesas, a mesma coisa, tá? Os relatórios personalizados, que daí nem todos os relatórios personalizados, todos os funcionários poderão ter acesso. Então, aqui eu faço esse tipo de controle. Tabela dinâmica, mesma coisa. Locais de estoque. Então, dos locais de estoque, aquele perfil vai ter acesso a determinados locais de estoque. Quais são eles, né? Mesma coisa com sugestão de tipo de materiais, natureza de operação e locais, tá? Então, todos os perfis, ele vai ter essa mesma estrutura aqui. Então, eu vou fechar o perfil aqui, abrir um outro. Olha, mesma coisa. Usuário, segmento, tela, funções, tá? Toda a estrutura de perfil está baseado nessa estruturinha aqui. E dentro dessa estrutura eu vou estar alocando quais são os usuários que podem usar esse perfil, segmento, telas, funções e tudo mais. Então, eu criei esse usuário treina. Vou voltar nele aqui. Essa base ela é. Então, treina, está aqui certinho, não é administrador. Vou inserir um perfil para este treino. Se eu quisesse reutilizar um desses perfis, é só selecionar o perfil desejado, abrir e na abinha usuário, selecionar a palavra usuário, que o sistema vai abrir aqui ao lado quais são os usuários inseridos e que eu posso incluir. Então, eu vou aqui no botão incluir, tá? Nesse botãozinho incluir, eu vou incluir aquele usuário treina. Então, vou utilizar o filtro, buscar o usuário treina. É esse treinamento. Clico 2 vezes ou clica no botão confirmar. Então, este usuário treina está inserido agora no perfil 21. E já em tese está pronto para ele utilizar o sistema, tá? Criei um usuário e amarrei esse usuário dentro de um perfil. Esse usuário já está pronto para entrar no sistema. Então, o que ele vai poder usar se está inserido, por exemplo, neste perfil 21? Ele vai poder usar o segmento 0, 1, 2 e 3. Ele poderá usar as telas de suprimento, vendas, fiscal, estoque. Se, por exemplo, eu quero que ele use o módulo CRM. Ele não tem o módulo CRM. Eu preciso incluir este módulo CRM para ele. Como eu faço? Mesma coisa que o usuário. Vou clicar em cima da palavra tela, no botão ao lado alterar, na opção alterar, porque eu vou alterar as telas que ele vai utilizar. Vou incluir mais uma tela. Então, aqui, no alterar. O sistema vai abrir aqui na tela do lado esquerdo todos os módulos, funções, tudo que está disponível, tá? Então, telas e funções, tudo que está disponível que você pode inserir para este perfil. No quadro do lado direito, estará demonstrado somente os acessos que este perfil possui. Então, ele pode entrar na tela de suprimento, de vendas, fazer tais funções, incluir e alterar pedido e tudo mais, tá? Qualquer coisa fora isso, eu preciso vir na tela do lado esquerdo e ir incluindo, tá? Então, por exemplo, ele não tem a tela CRM e eu quero incluir essa tela CRM para ele poder utilizar. Então, eu vou clicar no CRM. Se eu quiser passar todas as permissões de tudo que tem dentro do CRM para ele, eu venho na setinha vermelha, coloco, ele confirma a inclusão da tela CRM? Sim. Ele está pensando aqui, está concluindo o processo. E aqui ele passa a ter todas as funções do CRM.
Mas, por exemplo, eu não quero mais, eu não quero ele inteiro CRM, eu quero uma função só de CRM. Então, eu posso voltar e tirar a função. Ou, eu não quero mais que ele tenha acesso ao PCP. Então, eu seleciono o PCP, setinha para a esquerda, para tirar o que ele tem de acesso, remover aquele acesso dele. Digamos que dentro do CRM, eu só quero que ele tenha acesso à agenda de atendimento, tá? Então, vou selecionar a agenda de atendimento e incluir. Digamos que dentro do CRM, na agenda de atendimento, ele só poderá incluir ligação. Efetuar ligação planejada, não. Então, eu seleciono a permissão de efetuar ligação planejada, tiro da permissão e ele poderá acessar o CRM, a agenda de atendimento, mas somente para incluir ligação. E esta regra, esse pensamento se dá para todas as telas e funções do sistema, ok? Feito isso, eu não preciso confirmar nada, porque você já deu a permissão, você já alterou e já incluiu automaticamente nos acessos dele. Só faço fechar aqui. Então, se eu entrar aqui no perfil, telas, agora ele tem acesso ao CRM, a agenda e a inclusão de ligação. Então, este aqui é o novo perfil dele, tá? Quem poderá fazer? Quem está inserido esse perfil 21? Os usuários, ABC, Marcelo, Patrícia e o Treina, que nós acabamos de incluir, ok? Agora, supondo que eu quero criar um perfil específico para esse Treina. Então, eu preciso incluir um novo perfil. Então, para incluir um novo perfil, dentro da aba Perfis, aqui no botão direito, eu tenho essas opções. Botão Incluir, ok? Então, eu vou vir aqui em Incluir, o código, ele é sequencial, então, vou colocar aqui perfil treinamento. Ativo, porque eu vou começar a utilizar ele. Essa opção exportar telas, exportar impressão, é para que todos os usuários deste perfil tenham acesso ao botão exportar telas, tá? Então, o exportar telas, ela não está inserido nas telas de perfis aqui, tá? Ela está dentro da própria descrição, no próprio cabeçalho do perfil, ok? Se eu não quero que esses usuários possam exportar telas do sistema, eu desmarco. Se ele puder fazer, só clicar em exportar. Só isso, descrição e essa ativação de exportar telas e status ativo. Concluído isso, vou clicar no botão confirmar. E ele já criou aqui o perfil 143 treinamento. Ok? Agora, abrindo a setinha aqui, ele abre as mesmas funções, usuários, segmentos, telas, funções, para que eu possa ir incluindo os usuários dentro do perfil treinamento, segmentos que os usuários poderão utilizar, as telas, funções, despesas, locais de estoque, naturezas de operação e assim vai. Todos os usuários que não são administrador do sistema terão que passar por este passo de perfil. Então, primeira coisa, vou colocar aqui o usuário treina. Um usuário pode estar dentro de mais de um perfil? Sim, tá? Ele pode estar. Aí sempre vai do tipo de controle que a empresa vai fazer para aquele usuário. Então, aqui eu já incluí o usuário, o segmento, ele já vem consolidado, mas, por exemplo, a empresa tem segmentos. Então, eu vou colocar os segmentos, as telas. Aí, aqui as telas são os mais trabalhosos, que é onde eu vou determinar quais são as telas e funções que o cliente que este usuário vai poder permitir. Então, digamos que ele vai poder fazer uma solicitação, uma concorrência e um pedido de compra. Então, eu venho aqui na solicitação, botão direito, setinha direita, desculpa. A concorrência, seleciono o perfil que eu desejo, setinha direita.
cotação, pedido de compra. Então, na hora que eu abrir aqui, ele tem na parte de suprimentos, solicitação, concorrência, cotação, pedido de compra. Só que se eu abro, sempre quando tem as setinhas, eu abri é porque ele tem mais perfis, mais permissões. Digamos que dentro da solicitação de compra, ele não pode reprovar solicitação de compra e nem encerrar solicitação de compra. Então, eu seleciono tal perfil, botão para setinha para a esquerda. Aí ele já não tem mais para reprovar. Eu não quero que ele consiga encerrar também. Então, seleciono a permissão, setinha para a esquerda. Ele não tem mais também a permissão nem de encerrar, nem de reprovar. Isso vai para o perfil inteiro, tá? Pronto, fiz isso daqui, já confirmei, é isso que eles vão ter de permissão. Você vai ter permissão para a solicitação de compra e pedido de compra. Pronto, encerrei. E ele já vai, se eu abrir aqui novamente, treinamento. O usuário vai aparecer aqui, usuário treinamento. O segmento 0 e 1 consolidado. Telas, as funções que eu dei, as telas. No botão funções, todas as funções que eu liberei juntamente com as telas e funções. Posso vir aqui, tipo controle, mesma coisa, tá? Botão incluir. Vai selecionar, ele vai poder utilizar o segmento centro de custo, 1000. As despesas, ele não vai poder mexer com despesa, então eu não coloco nada. Relatórios personalizados, aí aqui incluir, ele vai poder ver o relatório número 6. Determina o número 6 para ele. Locais de estoque, ele vai poder só mexer com locais de estoque Almox. Então, Almox. Aí, se porventura ele for fazer qualquer atividade que seja diferente de Almox, isso para todo o sistema inteiro, ele vai falar, o usuário não possui permissão para o estoque tal, o usuário não tem permissão para acessar tela tal. E assim vai no sistema inteiro com as mensagens, tá? Natureza de compra, se ele vai utilizar pedidos, né, natureza de operação, quer dizer, se ele vai fazer pedidos de compra, eu preciso determinar para ele quais as naturezas de compra que ele vai poder utilizar. Então, mesma coisa, botão incluir, ele vai poder utilizar a natureza 1. Se eu quero selecionar mais de uma opção do sistema, posso clicar com o botão Ctrl, com ele apertado e determinar. Todas as de entrada aqui, tudo que é de entrada, ele vai poder usar. Selecionei tudo que eu quero, confirmar, e ele vai ter acesso a todas essas naturezas de operação. Mais uma vez, se ele for fazer algum pedido de compra, ou que eu estou trabalhando com pedido de compra, que ele terá que usar uma natureza de operação diferente dessas, ele não conseguirá utilizar. Então, um usuário administrador terá que entrar no perfil dele, incluir a nova operação que ele vai trabalhar, por exemplo, operação 41, para ele utilizar, fazer os processos do sistema. Então, essa ferramenta de usuários e perfis, ela é dada a quem? A quem é administrador do sistema, normalmente o key user da empresa, aquele que fica responsável pela administração dos usuários, tá? Mas é dessa forma que é feito. Mesma coisa os locais. O local normalmente é sempre o próprio segmento. Posso colocar. Ou Ctrl para indicar os 3 de uma vez. Tá? E aqui eu faço um perfil de usuário e perfis, né? Crio aqui usuários. Que eu posso ser administrador ou não. Se é administrador, eu não preciso fazer o passo de perfil. E se não for usuários administrador, eu sou automaticamente obrigada a inseri-lo em algum perfil já utilizado na base ou criar um novo, como eu demonstrei agora, tá? Então, as telas de usuário e perfil é sempre importante estar muito bem formada e controlada por uma empresa especial da empresa. Nós, do suporte, nós não alteramos nada dentro
do perfil, tá? Então, às vezes o cliente liga e fala, eu preciso alterar alguma informação, eu não tenho acesso a tal tela ou tal centro de custo. Sempre recomendamos para que ele entre em contato com o key user dele, tá? O gerente dele ou o TI dele para disponibilizar esta permissão. Tá? E sempre que eu faço qualquer alteração, a inclusão de perfil ou usuário, eu preciso sair do sistema e conectar novamente para que o sistema pegue as novas alterações que foi feita no perfil e no usuário. Então, agora eu criei aqui a treina, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a hora que ele acessa com aquele usuário e aquela senha que acabamos de criar, ele vai abrir somente aquelas telas e funções que disponibilizamos anteriormente. Então, aqui, o que ele tem acesso? Aos suprimentos, solicitação de compra, vendas. Por que ele tem mais? Porque ele foi inserido em 2 perfis, tá? Então, se eu quero somente aquele, eu vou sair, entrar com o usuário administrador. Digamos que eu quero que ele só tenha compras. Eu tenho que remover este usuário, então, no outro perfil. Agora, como eu sei, dentre tantos perfis que ele pode estar inserido? Então, eu venho aqui em configurações, perfis, lá no usuário, e no usuário dele, busco o usuário dele, clicando na tela, escrevendo na tela treina, ele já localiza aonde é o usuário que eu quero determinar. Abrindo ele vai mostrar para mim, ele está inserido no perfil fiscal 21, inserido no perfil 143. Eu quero que ele tenha acesso somente às telas do perfil 143, então eu tenho que ir no perfil 21 e tirar o usuário treina. Então, vou vir aqui no perfil. Se eu também clicar 21 aqui, ele localiza para mim. Vou abrir, ir no usuário, selecionar o treina, excluir. Deseja excluir o treina de todos os grupos do perfil 21? Sim, tá? Então, ele não faz mais parte do perfil 21. Se eu vir aqui no usuários novamente, buscar o usuário treina, ele vai estar inserido em qual perfil? Somente o perfil 143, que é o que eu quero, porque eu quero que ele tenha acesso apenas às telas de pedido de compra. Fiz essa alteração. Se o usuário treina está logado no sistema, eu preciso que ele saia do sistema e logue novamente para que ele só dê permissão para ele, a permissão 143, tá? Então, eu tenho que sair do sistema e logar novamente com o usuário treina. Então, vou entrar na base, usuário treina, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora sim, ele só tem permissão para o módulo suprimentos e somente para solicitação, concorrência, cotação e pedido de compra. Tá? Então, isso é a parte de perfil e usuário no sistema, que é uma das principais, as primeiras configurações para que após essas configurações de perfil e usuário possa estar sendo utilizado os módulos e processos no sistema. Espero ter ajudado e ter contribuído com vocês aí no dia a dia. Até o próximo vídeo.